Quem nos ajuda nessa análise e nos faz companhia nessa terça-feira no Bom Dia Agronegócio é Elcio Bento, analista das safras e mercado. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Bom dia. Um pouquinho então do mercado de trigo. Muito obrigada pela sua companhia, viu, Elcio? Para falar num momento tão especulado, na sexta-feira nós já conversávamos e você já me trazia essa segurança. Carla, tenha paciência, porque o mercado está bastante nervoso, está bastante especulado e pode ser algo pontual. Tivemos uma disparada dos preços do trigo na sexta-feira. Ontem a gente já teve uma bela de uma realização de lucros para ninguém botar defeito. Essa volatilidade tende a continuar e faz sentido para esse momento, Elcio? Então, Carla, a gente tem, se a gente for dar uma olhadinha no retrovisor, desde o início da invasão russa à Ucrânia, o mercado é muito turbulento. E, queira ou não, notícias que vêm do Mar Negro sempre trazem volatilidade ao mercado de trigo. E é importante que a gente tenha noção do que é fundamento e do que é momento de mercado, enfim, essas questões que são mais que alteram muito rápido, né? Então a gente pode ter uma notícia que traga incerteza ao mercado, sei lá, vai ter uma destruição de uma estrutura de logística da Rússia, da Ucrânia, tudo isso traz uma incerteza. Mas lá no fundo, o que sempre vai ditar o comportamento do mercado é a questão fundamental. E a gente, se a gente for pegar, até a gente já está tendo uma maior tranquilidade em termos da intensidade, né, da amplitude das elevações que a gente tem. A gente tem esses ralis, como a gente depois corrige, mas de modo geral, o mercado já tem corrigido todo aquele exagero da alta e agora começa a acomodar e olhar para os fundamentos. E aí, quando a gente fala de fundamentos, a gente vai olhar um quadro de oferta e demanda global que não é folgado. Se a gente pega e retira os 50, mais de 50% de estoques que estão com o governo chinês, sobra no mundo um estoque de passagem bastante pequeno, é um dos menores que a gente viu nos últimos 20 anos, em relação ao consumo abaixo de 20%. Então, aí a gente tem um cenário já que é fundamental, é um cenário fundamental que mostra que, apesar dessa queda acentuada que a gente teve neste momento de ingresso de safra no hemisfério norte, que vai lá de junho até o mês de agosto, os preços caíram e a tendência a partir daí seria de recuperação. Os preços norte-americanos já mostram uma tendência de interrupção da tendência de baixa e um início de uma tendência de recuperação. Não é que vai começar uma escalada altista de grande intensidade, mas já mostra que encontramos um fundo do poço. E olhando ainda para o mercado internacional, a gente tem preços na Rússia que são muito baixos, estranhamente baixos, digamos assim, neste momento, se a gente está falando de uma safra russa que é menor. Então, as exportações russas estão no mesmo, quase na mesma intensidade do que a do ano passado, nesse primeiro trimestre de ano comercial lá, só que a Rússia tem menos trigo. Então, se a gente começa a olhar esses fundamentos, a gente vê que a gente está numa tendência de queda, mas que, no geral do ano comercial, os fundamentos do mercado para 24 e 25, eles são fundamentos para a gente ter uma recuperação das cotações em relação ao que a gente tem neste momento. Agora, Elcio, o que justifica esse trigo russo tão mais baixo, né? E acaba sendo um trigo bastante competitivo, portanto, no mercado internacional, diante dessa produção menor, né? Dessa oferta mais enxuta que tem a Rússia em relação ao ano passado, o que justifica? Ou é justamente isso que o mercado também está tentando entender nesse momento? O que a gente pode ver, o que tem por trás de todas essas questões num país que está em guerra, num país que está financiando a guerra, é difícil a gente saber quais são as motivações reais, né, que a gente tem para essa venda. Se a gente pensar em termos mercadológicos, me parece que a Rússia está antecipando, querendo estar muito presente no mercado internacional, porque normalmente, quando a gente tem lá no final do ano, a gente tem dificuldades de exportações, dificuldades logísticas na Rússia, sobretudo em função do clima. E o que a gente viu no ano passado, por exemplo, é que a Rússia chegou lá no mês de fevereiro com muito trigo para exportar e aí precisou achatar muitos preços. Então, talvez uma percepção de aproveitar o momento de mercado e colocar seu trigo no mercado internacional. Essa pode ser uma questão meramente de estratégia de venda antecipada. E a outra questão seria ou um financiamento, necessidade de recursos, ou ainda até utilizando o trigo com preços baixos para fazer algum tipo
e barganha, enfim, dentro da geopolítica aí com alguns países em que fornece trigos. É muito difícil a gente saber exatamente os motivos que estão levando a isso. Acho que é mais interessante, o mais fácil para a gente, como analista de mercado, continuar atento a esses volumes que estão saindo da Rússia, que são bastante agressivos, são vendas bastante fortes. Só para a gente ter uma ideia, hoje trigo russo, mesmo com o retorno da tarifa externa comum, que voltou a ser cobrada sobre trigo de fora do Mercosul aqui no Brasil, o trigo russo chegaria praticamente a qualquer lugar do Brasil, se não fossem as restrições que se tem para essa compra, a preços competitivos. O trigo russo está muito mais barato em relação aos seus pares. Mesmo a Ucrânia, só para ter uma relação de preços que a gente teve nesse início de semana, a Rússia estava vendendo trigo abaixo de US$ 200 e a Ucrânia, que está do lado, também tem dificuldades logísticas e necessidade de vender, o trigo da Ucrânia estava 217. Então, a gente tem parece que chama bastante atenção esses preços baixos, e a ideia que a gente percebe para analisar mercado e em termos de abastecimento é que se mantiver essa agressividade de preços russos, as exportações podem serem, enfim, o saldo exportável pode sair de uma intensidade bastante acentuada, bastante rápida, e aí a gente teria na entre-safra uma tendência da Rússia a sair do mercado internacional, colocar algum imposto de exportação, e isso seria altista para o mercado. Fica ainda nesse campo do que esperar, a gente especula, na verdade, se a gente for fazer essas projeções, mas quando a gente olha para os fundamentos da Rússia, se continuar essa agressividade do mercado no mercado internacional, vai chegar um momento que vai ficar pouco trigo dentro da Rússia. Agora, Elcio, olhando então para as demais origens, né? A gente está falando de estoques baixos, estoques aí como você apontou, né? Alguns dos mais baixos aí dos últimos anos. Por que isso está acontecendo? Quais são as origens que mais te preocupam nesse momento? E como essa recomposição de oferta poderia acontecer, Elcio? Perfeito, uma boa pergunta. Porque o que acontece, Carlos? A gente pode distinguir no mundo quatro polos exportadores. O principal deles é o polo da União Europeia, da Europa e Mar Negro. Uhum. Ali a gente tem, o ano passado, 58% das vendas de trigo no mercado internacional saíram dessa origem. E é uma origem que, logisticamente, ela é perfeita. A gente fala de um trigo russo, ele vai sair pelo Mar de Azov, chegar no Mar Negro, sair no Mediterrâneo, e do Mediterrâneo é uma janela para qualquer lugar do mundo, para o Atlântico, para o Índico, enfim, e está muito próximo dos grandes compradores de trigo, que são os compradores do norte da África e do Oriente Médio. E aí, se você estende até a Ásia, a gente está falando de mais 70% do que se compra de trigo no mercado internacional. Esses países, o ano passado, tinham 58% do comércio global. Neste ano, a gente tem quebras significativas, reduções significativas na Rússia, a Ucrânia um pouco menos, e na União Europeia tem uma redução significativa da produção. Tanto é que os estoques, tanto da União Europeia quanto da Rússia, vão cair de forma bastante acentuada. Então, qual que é a percepção que a gente pode ver nessa questão que estou colocando-se por regiões? Enfim, esse eu acho que é o principal destaque. Essa região ali da Eurásia, ou, enfim, da Europa e dos três países do Mar Negro, os três exportadores do Mar Negro, apenas o Cazaquistão tem mais trigo do que tinha o ano passado para vender. Todos, né, os demais, na verdade, têm redução da produção, dos seus saldos exportados. Eu acho que esses pontos chamam bastante atenção. A França, a Alemanha têm safras bastante complicadas, e a Rússia. Então, esse polo que no ano passado tinha um monte de trigo e precisava colocar esse trigo no mercado internacional e achatava as cotações, este ano está com menos trigo. A situação que a gente viu na Rússia também é válida na União Europeia, só que na União Europeia a gente já tem preços respondendo, preços subindo, já os preços na União Europeia estão bem mais altos que os preços que a gente tem na Rússia. Então, essa é a primeira questão. Aí, se a gente pega os outros três polos, falei do primeiro polo, que é esse da Europa e do Mar Negro, a gente tem o polo da América do Norte, aí o Canadá vem com uma safra muito boa, Estados Unidos tem a safra que é a melhor safra desde 2020, e são duas boas safras que estão sendo vendidas no mercado internacional. Só que já respondendo, a diferença de preço, né, já respondendo em termos de preço, a diferença de preço de Chicago para a Rússia está num spread muito maior que normalmente está. Então, é uma região que tem bastante trigo para vender e que pode ocupar esse espaço deixado lá no Mar Negro, que vai ter menos trigo. Só que, por enquanto, não consegue competir com aquele trigo russo. O terceiro polo, perdão, seria o polo, desculpa,
o polo aqui da América do Sul, onde nós temos os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são exportadores. Aqui a Argentina vem com uma boa produção, começou complicado, deu uma boa melhorada, então tem aí uma percepção de que a gente vai ter uma boa safra. O Brasil já tem a sua safra comprometida pela quebra no Paraná, o Uruguai vem com a safra de área menor, perdão, o Paraguai com uma área menor, e o Uruguai também é uma fonte que tem sido importante até para fornecer para o Brasil, mas Paraguai e Uruguai são menores, né? Então a gente tem aqui a Argentina, o principal fornecedor. E fechando o polo, para não estender muito nessa resposta, o quarto polo seria da Austrália, essa sim vem com uma safra ainda a se definir, a mesma recorte de ano comercial muito parecido com a Argentina, ainda a se definir, mas a Austrália sim vem com a safra, por enquanto, muito boa e vai ter mais trigo para vender. Bom, a gente está olhando, portanto, para esses 4 polos, ao passo em que aqui no Brasil a gente precisa olhar para a safra também, Elcio, porque você, numa recente análise, que você inclusive encaminhou para nós aqui do Notícias Agrícolas, trouxe essa constatação de que estamos caminhando para o 3º ano de quebra de safra consecutiva no Brasil. O quanto isso nos preocupa, principalmente diante de uma realidade ainda de um Brasil importador de trigo, diante desses estoques apertados, né, embora a gente vá entender aí esse equilíbrio entre os 4 polos exportadores, mas como é que fica para o Brasil? Um 3º ano de quebra de produção, ainda importando em frente a um cenário que internacionalmente pode indicar uma recuperação dos preços. Pois é, a gente teve esse ano um ano complicado, que veio complicado desde o início da nossa safra. Sim. O ano passado a gente estava, até setembro do ano passado, a gente trabalhava com a perspectiva de uma safra recorde, uma safra de mais de 11 milhões de toneladas. Aí veio toda aquela chuvarada que comprometeu totalmente a safra gaúcha, a safra paranaense e boa parte da safra catarinense e boa parte da safra paranaense. E os 11 milhões se transformaram em 8,5 e desses 8,5 apenas 5,5 era um trigo milling, né, trigo para moagem, o resto foi para feed. Neste ano a gente tem uma situação que a área reduziu, e essa área já reduziria não por questões climáticas, especialmente porque o trigo estava perdendo espaço para outras culturas, em especial, e quase que 100%, né, mas muito em função do milho safrinha. Aí, além dessa perda de área para milho safrinha nas regiões que competem o milho safrinha e o trigo, que é do norte do Paraná para cima, a gente teve a questão da seca. Então, 2 fatores aí, perda de área e complicações em função de seca, já reduziriam a produção, especialmente no Cerrado, que vinha subindo há um bom tempo, já esse ano deu uma estancada. E aí a gente chega no Paraná, que também no norte sofria com essa questão de seca, regiões que não receberam chuvas por mais de um mês, 40 dias, já tinham uma situação complicada, e agora, no último mês de agosto, recebeu mais 2 duros golpes aí, que foram as geadas que a gente teve. E aí a projeção inicial de safra paranaense, que a gente tinha de 3,8 milhões de toneladas, acaba ficando em algo de 2,5, 2,6 milhões de toneladas. Isso já muda em si a questão do abastecimento de trigo dentro do Brasil, mas o que traz um certo alento ainda em termos de abastecimento interno é que as produções gaúchas, a produção gaúcha e a catarinense, ainda estão com seu potencial total de produção. Tiveram áreas menores, aí teve função de questões de semente, a gente teve no início do plantio no Rio Grande do Sul, foi retardado ainda pelas questões das enchentes que a gente teve aqui no estado, mas os estados estão com potencial de produção que geram excedentes. Então, acho que a primeira conta que a gente precisa fazer, a gente vai precisar importar mais este ano, porque os estoques do ano passado reduziram muito, a gente tem um estoque de passagem muito baixo, então agora a gente já trabalha com a questão, se a gente olhar para o lado da oferta do Brasil, iniciamos com estoques que são 1 milhão de toneladas menores que o ano passado, e temos uma safra que deve ficar cerca de 500 mil toneladas também inferior ao ano passado. Então, se a gente pega os 3 componentes da oferta, que são estoques iniciais, produção e importação, os 2 primeiros vão ter quebra, então a gente vai precisar importar mais. E, além disso, no outro lado, que é o lado da demanda, a gente vê que a questão da moagem não tem como reduzir muito, os moinhos vão continuar consumindo, enfim, processando para atender o consumo brasileiro, e aí fica o polo, né, no lado da demanda, consumo interno e exportações. Vamos ter que reduzir também as exportações. Então, basicamente, em termos de abastecimento, a gente vai ter um ano em que a gente vai precisar importar mais e também vai precisar exportar menos, o encolhimento
o volume de exportação para atender a demanda interna, e isso em termos de preços acaba também impactando na ideia de formação de preço, muito mais trabalhando numa questão muito mais de paridade de importação do que de exportação. Quando a gente olha para esse impacto na formação de preços, como é que esse impacto traz impacto para a efetivação de negócios para o produtor brasileiro, Elcio? A gente tem, se a gente olhar agora o mercado agora, no momento, a gente tem um mercado que está, não, o comprador e o vendedor não têm entrado muito em acordo, porque Sim. A gente vê um produtor que olha principalmente para a safra paranaense que quebrou, sabe que vai ter menos trigo e por isso espera vender trigo a preços mais competitivos, preços melhores. No outro lado, a indústria sabe que primeiro, a indústria ainda está abastecida, né? Tem trigo para segurar até o ingresso mais consistente da safra, e sabe que, mesmo tendo uma quebra de safra no Paraná, no momento de ingresso de produção no sul do país, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, tem excedente de trigo, então não tem pressa de ir ao mercado, porque mesmo quebrando a safra, vai ter momento que vai ter trigo disponível. E além disso, a gente vê uma Argentina, a possibilidade de comprar da Argentina. A Argentina tem trigo de safra velha ainda para registrar, em torno de 1,5 a 2 milhões de toneladas para colocar ainda no mercado internacional. E esse já pode vir já a partir de novembro com um preço bem mais baixo em relação ao que a gente tem agora. Então, tem essa tranquilidade. Então, no momento do mercado, a gente tem um produtor reticente em vender. As negociações futuras, as negociações de safra nova são curtas este ano, mais do que em outros anos. Então, tem esses produtores e exportadores, e produtores e compradores, vendedores e compradores afastados nas suas ofertas e pedidas, e com isso poucos negócios. Olhando para frente, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a gente tem um Paraná que vai precisar comprar mais fora das suas fronteiras, uma necessidade seria em torno de 1,2 milhão, até mais de 1,2 milhão de toneladas para buscar no mercado extra fora das fronteiras do Paraná, e aí as opções são mercado internacional e a opção do mercado gaúcho. Rio Grande do Sul, mantido a safra, tem quase 2 milhões para vender. O Paraná precisa de 1,2. Desses 1,2, parte deve vir comprar no Rio Grande do Sul. Se a gente pensar como formação de preços, dentro do Paraná, a formação de preços vai ser paridade de importação com a Argentina ou compra no Rio Grande do Sul. Paridade de importação com a Argentina, o preço que o trigo argentino chega no Paraná, e o do Rio Grande do Sul, claro, o preço que sai no FOB hoje do Rio Grande do Sul, pagando ICMS para chegar na capital paranaense, enfim, nas regiões de produção. Só para a gente ter uma ideia, hoje, a conta que se faz para chegar trigo gaúcho competitivo no Paraná é algo em torno de R$ 1.100, R$ 1.150 reais por tonelada, e essa é uma referência para a formação de preço. Na questão paranaense, ver o preço que o trigo argentino chega, e o preço do trigo gaúcho chega e fazer talvez uma mescla entre essas duas opções externas para atender ou para suprir a demanda local, que é bem menor. No caso do Rio Grande do Sul, o produtor do Rio Grande do Sul vai olhar basicamente para 3 frontes. O primeiro é o mercado internacional, quanto esse mercado internacional está vendendo pagando pelo seu excedente. O produtor também vai ver quanto o moinho gaúcho vai estar pagando, e a outra questão é quantos moinhos de outras unidades da federação estarão pagando. Outras unidades da federação, muito mais nesse transporte que sai pela fronteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, terrestre, do que pela cabotagem, que seria vender trigo gaúcho sendo de Rio Grande para os portos do Nordeste. Essa última questão, essa última possibilidade aí, com a competição muito acirrada com o que tem de trigo ofertado, ou terá de trigo ofertado da safra gaúcha. Tem um spreadzinho, um limite, um lapso temporal muito pequeno, que o Rio Grande do Sul começa a vender um pouquinho antes da Argentina. Mas já a partir da segunda metade de novembro, a gente tem uma possibilidade de trigo argentino chegar bem mais barato já nos portos brasileiros. Agora, Elcio, entre os estados, os negócios podem se intensificar? Alguns estados onde tem ali uma condição melhor de desenvolvimento de safra e conclusão de safra, pode haver uma oportunidade de negócios entre os estados também, como em outros anos aconteceu? A gente tem, acho, um retrato menorzinho, né, mas do que aconteceu há 2 anos, quando a gente teve uma produção no Brasil de 11,3 milhões de toneladas, e o Rio Grande do Sul produziu 6 milhões de toneladas. Para colocar, assim, em contas de padaria mais geral, o Rio Grande do Sul consome, vamos arredondar, 2 milhões, e há 2 anos produziu 6 milhões. Então, tinha 4 milhões que precisavam sair. Grande parte foi para o mercado internacional, mas quase 1 milhão de toneladas foram
para outras unidades da federação, especialmente o Paraná, que já há 2 anos tinha uma quebra de safra muito forte, porque teve uma chuvarada que levou boa parte da qualidade do trigo paranaense. Então, naquele ano, o Rio Grande do Sul vendeu mais de 800 mil toneladas para o Paraná. O ano passado foi um ano de quebra geral nos principais produtores. Tanto o Paraná, que é normalmente um comprador de trigo porque processa muito, mas principalmente, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tinham trigo para vender. Então, o ano passado foi um ano atípico, até o Rio Grande do Sul, que normalmente é exportador, é vendedor de trigo, foi um importador líquido de trigo o ano passado. Para essa temporada, acho que o que salta aos olhos é o Paraná, com a maior necessidade de compra para suprir a sua moagem, talvez a maior da história, mais de 1 milhão, 1,2 milhão de toneladas. E o Rio Grande do Sul, que não tem tanto trigo quanto há 2 anos, mas tem um excedente de trigo. Então, sim, a gente tende a ter um maior volume de transações entre as unidades da federação, especialmente entre o Rio Grande do Sul e Paraná. Esses são os dois polos, são os dois maiores moageiros do Brasil, especialmente o Paraná, mas um deles tem excedente e um deles tem um déficit muito grande este ano. Se a gente for pensar isso em termos de preços, acaba sendo que chamando a atenção que neste ano os moinhos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que sofreram muito ano passado para competir no mercado de farinha como um todo, esse ano terão fontes internas de abastecimento mais abundantes e com isso podem competir mais forte no mercado brasileiro de farinha. Bom, inclusive o Henrique da Nutritec diz assim: hoje muito preocupado com o mercado do farelo de trigo e do trigo em grão. Você também está preocupado com esses dois mercados, Elcio, principalmente com o mercado de farelo de trigo agora? Bom, primeiro, obrigado, Henrique, pela pergunta. O que a gente vê, o mercado de farelo passou e sofreu em termos de preços, aí a gente está falando de vendedor, né? Preços muito baixos, praticamente no último ano como um todo. Neste início de ano, começou uma recuperação dos preços do farelo. A gente já tem, se a gente compara o mesmo preço, o preço de agora em relação ao preço de um ano, uma elevação quase de 30%. Bem verdade que a base era baixa. Então, eu imagino que o Henrique seja comprador de farelo, a gente tem uma situação de que os preços do farelo continuarão firmes. No curto prazo, a gente tem uma questão de farelo bastante competitivo, bastante firme em relação ao que a gente já tinha nos últimos anos. Então, a gente tem uma situação que a demanda continua mais forte e os derivados de trigo, ou melhor, os substitutos do farelo do trigo ainda estão com preços que acabam sendo pouco competitivos em relação ao farelo de trigo. Mas é uma tendência também que a gente teve essa recuperação. Se a gente olhar para uma safra que está começando a entrar e quando a moagem também nas regiões, especialmente no sul, começa a ganhar força, a disponibilidade de farelo deve ser um pouco melhor. Os moinhos estavam sofrendo muito com a questão que era preços de grãos que eram mais firmes e preços de venda da farinha e do farelo mais baixos. Agora, uma dessas pontas aí começa a recuperar, que é o preço de farelo. A gente tem sim uma recuperação do preço de farelo, não vejo assim muito espaço para subir muito. O principal componente da farinha, da produção de farinha ainda é o milho, e como o milho tem, especialmente no mercado internacional, preços ainda com uma tendência baixista, não tem muito espaço assim também para o farelo subir, mas é bem verdade que teve uma boa recuperação. Se a gente fizer uma conta também mais aqui, daquelas contas arredondando, se a gente faz uma conta normalmente de análise que é o quanto a gente pega uma tonelada de trigo, converte a preços 750 quilos de farinha e 255 de farelo, 250 de farelo. Basicamente dizendo que essa uma tonelada de trigo foi processada e virou 750 quilos de farinha e 250 quilos de farelo, para a gente fazer uma extração de 25%. Quando a gente faz essa conta, a gente vê os preços, a média de preços. A gente pegar o exemplo do Paraná, como exemplo do Paraná. Em média, o preço do grão corresponde a 62% do preço de venda de farinha mais farelo. Chegou a estar 70%, acima de 70%. Ou seja, o trigo do grão estava caro em relação ao preço da venda de farinha. E hoje, claro, o moinho trabalha sempre com médias de preços, né? Vai processando o trigo que já tem, comprado mais caro, mais barato. Mas se a conta fosse feita hoje, uma tonelada de trigo comprada em setembro e vendida aos preços atuais de farelo e de farinha, a média o preço, esse percentual voltaria para a média, quer dizer que os moinhos passarão a recuperar um pouco da margem que perderam.
Bom, acaba sendo uma notícia importante. E, Elcio, para a gente concluir, embora você já tenha falado um pouquinho da safra do Rio Grande do Sul, só para a gente atender aqui a pergunta do Binho, ele diz assim: como está caminhando a safra de trigo do Rio Grande do Sul? No Paraguai, diz o Binho, podemos ter algo entre 900 mil e 1 milhão de toneladas de trigo. Como é que você vê esses dois cenários, então, para a gente atender ao Binho? Rio Grande do Sul e Paraguai, Elcio. E aí, Binho, tudo bem? Na verdade, o Paraguai é uma safra menor, né? O boa notícia no Paraguai é que as geadas não trouxeram grandes impactos, então não é uma safra assim de encher os olhos, mas tem uma safra que, Verdade. dentro da normalidade, o Paraguai é muito importante e é um agente que a gente tem que ficar atento, porque é um agente que está primeiro do lado dos moinhos paranaenses, especialmente dos moinhos do oeste paranaense, e entram no mercado praticamente junto com a safra paranaense, bem antes da safra argentina. Então, a esses produtores do Paraguai terão no Paraná uma opção bastante interessante de venda, especialmente conseguindo entrar nesse mercado antes do mercado argentino. Mas, devido à proximidade, terão uma venda, serão uma opção, uma alternativa ao Estado paranaense, essas excedentes de exportações do Paraguai. Rio Grande do Sul. Se a gente pegar lá no início o que começou a safra, que a gente tinha os solos deteriorados, a gente tinha uma situação de atraso do plantio, a gente estava muito cético em relação à produção gaúcha. A safra era menor, a área plantada era menor, porque teve as questões especialmente de venda de semente, mesmo faltou semente. Mas de lá para cá as coisas vêm caminhando bem. Não é um cenário perfeito, as geadas não tiveram perdas passíveis de reporte, foi muito pouca coisa, se pegou. E essa geada e esse tempo frio no inverno, ao contrário do ano passado, principalmente, restringe, né, a incidência de doenças. Ano passado a gente teve um trigo que teve um inverno muito quente, aí proliferou a questão de doenças do trigo, giberela, até brusônia aqui no sul do país, em algumas regiões. Verdade. Então, prejudicou essa questão de qualidade, de produtividade, e depois teve toda aquela chuvarada. Então, ano passado, fora da curva. Este ano vem muito bem. Depois de sofrer tanto ano passado, Rio Grande do Sul vem com a safra que, por enquanto, tem uma boa potencial de produção. As lavouras estão evoluindo bem, o clima tem ajudado e como a gente tem uma tendência de ter uma situação de uma safra que a gente não teve a seca aqui no Rio Grande do Sul que teve nas outras regiões, então também isso ajuda, e não tem uma perspectiva incerta, como é a do ano passado, que era no El Niño, para o período da colheita, que poderia vir o excedente, poderia vir muita chuva. Então, no Rio Grande do Sul, a gente trabalha hoje com uma produção estimada em 4 milhões de toneladas, não é os 6 milhões que a gente teve há 2 anos, mas com a safra, com a área plantada deste ano, é um bom potencial de produção. Este ano é um ano, parece, de redenção em termos de produção para o Rio Grande do Sul, e aí, em termos de preço, a gente vai ter que ver o caminhar aí da safra. A gente tem uma sinalização de entre safra que é para ser mais positivo, mas a primeira questão é ter trigo para vender, e ao que tudo indica, os produtores gaúchos terão bastante trigo, e também, ao que tudo indica, trigo de boa qualidade para negociar este ano. Bom, o que acaba também sendo uma boa notícia. Elcio, quero muito te agradecer pela companhia, suas análises sempre muito completas, né? Sempre amarrando ali todos os pontos que são importantes para o produtor acompanhar. Inclusive, o Binho está trazendo aqui, obrigado pelas informações, Elcio. Uma aula grátis do trigo, é verdade. Então, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. As portas estão sempre abertas para ti, para todo o time das safras. E uma ótima semana para você. Muito obrigada mais uma vez. Para ti também, Carlos, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até a próxima, Elcio. Bom trabalho para você. Até mais.